Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar a guache da marca Art Tools. Mas antes da gente começar o vídeo, aproveita para já deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e aciona o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E eu também aproveito para te convidar a conhecer os meus cursos online. Eu tenho cursos de pintura, de aquarela e também o meu curso de desenho, que é um lançamento. Todas as informações vão estar aqui na descrição para você. Há um tempinho atrás eu testei a aquarela dessa mesma marca e eu gostei bastante do resultado dela, principalmente pelo custo-benefício e pela qualidade, assim, principalmente para quem é iniciante. E eu tava bastante ansiosa para testar o guache também. E aí, finalmente, eu consegui comprar o meu kitzinho, né? Que vem 5 cores, que são as 3 cores primárias, branco e preto. Eu paguei em torno de R$ 50 nesse kit, o que eu achei um preço bem bacana, assim, pela proposta, né, da guache ser uma guache de entrada, indicado para iniciantes e tudo mais. E sempre que eu pego um material novo, eu gosto de testar ele, né, numa folha à parte, para ver algumas características dessa tinta antes de realmente colocar a mão na massa. Bom, e o que eu percebi sobre esse guache é que ele tem uma pigmentação bem bacana para uma linha iniciante. E quanto à opacidade, ele tem uma certa opacidade, o que é legal porque uma das características do guache é justamente a opacidade dele, né? Ao contrário da aquarela, em que a maior qualidade da aquarela é a transparência e a vivacidade das cores, que não é necessariamente uma coisa ruim. Eu tô mais acostumada a usar uns guaches que tem um pouco menos de opacidade, e aí eu vou criando a opacidade e adicionando branco nas minhas misturas, né? Uma forma da gente controlar um pouco melhor a opacidade do guache. E o fato do guache ser um pouco mais transparente ajuda a gente na hora de fazer as camadas mais transparentes mesmo, né? Porque o guache a gente consegue usar ele tanto de forma aguada, né, misturando com água, ele dá um efeito bem parecido com a aquarela, mas quando o guache, a tinta, né, a própria tinta, ela é um pouco mais opaca, então as cores, elas não vão ficar tão transparentes ou vivas quanto um guache que é um pouco mais transparente. Deram para entender a diferença? Então aqui eu sei que eu não vou conseguir tanta transparência na minha parte do guache que é mais aguada, né? Inclusive, falando sobre alguns processos do guache, eu selecionei algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Eu perguntei, né, que dúvidas vocês tinham em relação ao guache. Eu vou responder algumas dúvidas nesse vídeo também. Bom, eu já falei outras vezes aqui no meu canal sobre a minha relação de amor e ódio com o guache. E apesar de já ter passado um tempinho, né, que eu falei sobre guache, a minha relação continua sendo a mesma. Eu acho que eu teria muito que parar e praticar bastante para começar realmente a controlar o guache da mesma forma que eu controlo a aquarela. E eu acho que quem aquarelou durante muito tempo, né, eu aquarelo há mais de 10 anos, então é muito difícil, né, tipo, mudar a chavinha pro processo do guache, principalmente durante o processo da parte opaca do guache, né? Porque como eu falei pra vocês, a gente pode trabalhar com guache transparente, com guache opaco, e a gente sempre vai começar primeiro, né, com a transparência e depois ir adicionando opacidade aos poucos na nossa pintura. Então, eu começo a parte transparente muito bem, aí vai chegando na parte opaca, é sempre uma dificuldade e é difícil eu alcançar os resultados que geralmente eu imagino e que eu penso, assim, para um desenho, e aí eu vou colocar em prática. Nem sempre fica ruim, mas é muito difícil alcançar realmente aquilo que eu tô esperando ou almejando para uma pintura. Então, acho que essa é uma das grandes frustrações que eu tenho com esse material. Mas eu gosto bastante de me desafiar a fazer coisas diferentes e a experimentar. Então, vira e mexe, eu volto pro guache, justamente para sair um pouco, né, dos materiais que eu já me sinto confortável, que eu já domino, como no caso da aquarela e lápis de cor. Então,
Sempre que eu acabo adquirindo material novo, é sempre legal porque eu posso realmente voltar para o guache e fazer mais alguns estudos e quem sabe isso não me motive a estudar mais essa técnica, né? Então, eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram aqui, que eu acho que eu selecionei as que eu mais recebo principalmente de quem quer começar a pintar com guache, tem muitas dúvidas, então eu vou responder aqui para vocês. Bom, a primeira pergunta aqui é qual que é a diferença do guache comum para o guache acrílico? Bom, o guache acrílico, ou também conhecido como a tinta acrílica mate ou fosca, né? Ela é como se fosse mesmo um meio termo entre o guache e a tinta acrílica, né? Então, bom, o guache, ele é mais parecido com a aquarela no sentido de que a gente consegue reativar as camadas de baixo, mas, ao mesmo tempo, né, ele tem essa qualidade de ser mais fosco, ter o acabamento fosco e opaco, né? Ao contrário da tinta acrílica comum, que ela tem aquele acabamento brilhante, né? Fica parecendo mesmo um plástico quando ele seca. Então, esse guache acrílico ou acrílica fosca justamente está no meio termo. Ele vai ter essa característica de não ativar as camadas de baixo, como todo acrílico, que depois que seca você não consegue mais ativar a camada de baixo, né? Mas ao mesmo tempo você vai ter o acabamento do guache, que é esse acabamento fosco, né? Então, ele é como se fosse um meio termo. Então, a principal diferença do guache comum é justamente porque o guache, enquanto a gente tá aquarelando, a gente sempre consegue reativar a camada de baixo, né? O que às vezes pode ser uma dificuldade para quem tá pintando, né? Inclusive para mim. Então, o guache acrílico não tem isso, né? Ele realmente seca a camada de baixo, mas aí a gente não consegue fazer correções tão facilmente. A gente tem que sempre sobrepor as camadas de baixo para fazer correção. Outra pergunta é: a gente consegue mesclar aquarela e guache numa pintura? Então, eu diria que para mesclar esses dois materiais, a gente tem que sempre começar pela parte da pintura que é mais transparente. Então, a gente começa com a aquarela, faz toda a nossa pintura, né? Da parte da aquarela e depois vai para a parte do guache, seja pintando outras áreas do desenho, tipo pintar só o fundo de guache ou até mesmo fazendo sobreposição da aquarela. Não tem problema nenhum, porque na técnica do guache mesmo, como eu falei, a gente pode usar o guache aquarelado, mas sempre nas primeiras fases do processo e aí depois a parte opaca por último. Outra pergunta é: as guaches dos potes são melhores que as do tubo? E eu posso colocar água? Sim, a gente pode aquarelar o guache sem problema nenhum. E, na verdade, não tem diferença nenhuma entre as guaches de pote ou as de tubo. Na verdade, o que vai diferenciar é a marca e a qualidade desse guache, né? Que eu saiba, as guaches que vêm em potinho são as da Talens, que são ótimas, são excelentes, são uma das melhores guaches que eu já testei. E as Poster Color, que chama da Sakura, também vem em potinho. E a maioria das outras que eu conheço vem de tubo, mas na verdade não faz diferença, como eu falei pra vocês. As guaches da Lucas, por exemplo, vêm em tubo e elas também têm uma qualidade muito boa. Bom, alguém fez uma pergunta em relação ao guache da Artus, né? Perguntou se tem a mesma qualidade de uma guache profissional top. Então, como eu comentei com vocês, a guache da Artus, ela é uma guache iniciante, então ela é indicado para quem é iniciante, e ela não tem uma super pigmentação, uma super qualidade de algumas guaches profissionais, como por exemplo da Talens e da Lucas. Eu ainda acho essas duas, por exemplo, muito mais pigmentadas e com uma qualidade superior. Outra pergunta que muita gente tem dúvida é: qual é o papel ideal para pintar com guache? Bom, para começar, esse papel ele precisa suportar as camadas de tinta que a gente vai fazer. Então, a gente não pode usar, por exemplo, um papel sulfite ou um papel muito fino. O ideal é que ele seja um papel com uma gramatura um pouco maior e que seja indicado para técnicas como guache ou técnicas mistas, né? Eu, particularmente, gosto bastante de usar os meus papéis de aquarela para pintar com guache, porque aí eu consigo fazer tanto as técnicas aguadas quanto as técnicas opacas sem nenhum problema, sem o papel enrugar ou começar a rasgar ou qualquer coisa assim. Então, inclusive no curso que eu fiz de guache, o professor indicava que a gente usasse os papéis 100% algodão
que são os mesmos papéis que a gente usa pra aquarela, né? Obviamente que eu não uso em todas as minhas pinturas com guache, os meus papéis bons, porque eles custam um rim. Então eu vou usando os meus outros papéis de aquarela mesmo mais baratinhos, tipo Canson, Montival e tudo mais. Outra pergunta: o que acontece se usar o guache numa tela? Bom, assim como para pintar com aquarela e outras tintas que não são, né, aquelas tintas já indicadas para pintar na tela, como acrílica e tinta a óleo, a gente tem que preparar essa tela para receber essas outras tintas, né? Então, existem algumas formas de você preparar a base, né, da sua tela, usando, por exemplo, uma base acrílica e um medium, né, especial para aquarela, por exemplo, existem várias no mercado. Infelizmente, aqui no Brasil, eles pararam de importar, né, o medium que eu costumava usar para aquarela, mas se vocês comprarem uma base acrílica e fizerem uma boa cobertura de 2 ou 3 camadas, já pega bem melhor o guache e até mesmo a aquarela, se a gente usar ela menos transparente, sabe? Usando ela um pouco mais consistente, né, a gente consegue que ela absorva melhor na tela, né? Eu só não recomendo você jogar essa tinta direto na tela sem nenhuma preparação, porque aí ela vai absorver demais e não vai ficar com um acabamento legal, né? Porque vai ficar com aquela trama, né, da tela muito marcada e às vezes a absorção demora muito para acontecer ou ela nem acontece, sabe? A tinta escorre totalmente pela tela. Então, para ele absorver melhor, o ideal é justamente fazer essa preparação. E por último, uma das perguntas que eu acho que é uma das mais complicadas e que eu mais recebo é como construir camadas com guache. Gente, como eu comentei com vocês, resumindo, né, a forma mais eficiente da gente construir camadas com guache é justamente indo de uma camada mais transparente para uma camada mais opaca, porque aí a gente vai ter menos ativação da camada de baixo, porque quanto mais transparente, menos ela vai se dissolver quando a gente for adicionando a tinta por cima. Não sei se deu para entender muito bem. Mas caso vocês queiram que eu explique melhor e de uma forma mais aprofundada sobre a construção de camadas, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque aí eu consigo explicar em mais detalhes para vocês. Então, se vocês quiserem um vídeo como esse, deixem aqui nos comentários para eu saber. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje, que vocês tenham aproveitado aí as minhas dicas e também, assim, aprendido alguma coisa assistindo o meu processo ali praticamente em tempo real dessa pintura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!